E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui e esse domingo é dia de AEW Revolution, onde vai ficar marcado pelo fim da carreira de Sting, o fim da carreira do ícone. Temos aí um card com algumas lutas interessantes e outras nem tanto, e hoje eu vou passar para vocês aqui as minhas apostas para essas lutas e algumas previsões. Então, sem mais delongas, partiu para o vídeo. Começamos por uma luta de duplas que é entre FTR, Dax Howard e Cash Wheeler contra o Blackpool Combat Club, o time de Jon Moxley e Claudio Castagnoli. E bom, como essa luta foi construída, como ela tá no card, por que ela tá no card? E é simples, o Blackpool Combat Club estava numa rivalidade com os lutadores mexicanos do Conselho Mundial de Lucha Libre, mas agora esses lutadores estão no México para disputar alguns eventos por lá e eles não podem estar presentes no AEW Revolution. Então foi colocado aí o Cash Wheeler e o Dax Howard para rivalizar contra o BCC. E bom, na minha opinião, essa luta teve uma construção fraca pro pay-per-view. Eu acho que a galera não vai se importar muito. É uma luta que geralmente acontece no AEW Dynamite, que agora vai para o pay-per-view. E às vezes eu me pergunto se o Tony Khan ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Ele joga algumas lutas aí no card, tanto dos shows semanais quanto de pay-per-views. E a gente acaba ficando um pouco perdido sobre o que realmente está acontecendo. E essa é uma luta que pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Então, na minha opinião, os vencedores dessa luta serão o FTR, os especialistas de Tag Team. Para mim, é o que vai acontecer. E agora vamos para uma All Scramble Match, uma luta de 8 homens entre Chris Jericho, Wardlow, Powerhouse Hobbs, Lance Archer, Hook, Brian Cage e mais 2 outros nomes que vão se confirmar. E é aquilo, inicialmente essa luta seria um Meat Madness Match entre Powerhouse Hobbs, Wardlow e Lance Archer. Tony Khan acabou anunciando na sua conta oficial do Twitter que estava temporariamente congelado a luta Meat Madness no AEW Revolution. Ele mencionou que vários lutadores escalados para participar da luta estavam lesionados e afastados pelos médicos. Ele falou também que o Meat Madness estava congelada e o Revolution apresentaria, em vez disso, uma All-Star Scramble. E assim, eu simplesmente não entendi o que aconteceu aqui. Ele falou que lutadores se lesionaram e afastados pelos médicos, mas tanto o Lance Archer quanto o Wardlow, quanto o Powerhouse Hobbs vão participar da luta. E assim, já era uma luta que eu não tava ligando tanto, essa Meat Madness Match. Agora eles colocaram essa All Scramble Match, que agora eu não tô ligando mesmo. E assim, esses dois lugares, esses últimos lugares, serão disputados no Rampage e no Collision. No Rampage vai ser uma luta entre Magnus contra Matt Sydal. E no Collision será uma three-way match, uma ameaça tripla entre Penta L0M, Brian Keith e Dante Martin. E aquilo, pra mim não faz diferença quem vai vencer essas lutas, até porque, na minha opinião, eu acredito que seja o Wardlow que vai vencer, mas também agora adicionaram o Chris Jericho, porque quem vencer essa luta vai receber uma luta pelo título mundial da AEW. Então aí o Chris Jericho foi adicionado talvez para dar aquele tempero maior à luta, mas eu não acredito que ele vai vencer. Então eu continuo com a minha aposta que seria no Meat Madness Match, que seria o Wardlow. Então, na minha opinião, o vencedor para essa All Scramble Match será o Wardlow. Will Ospreay contra Konosuke Takeshita. E essa luta vai marcar a primeira luta de Will Ospreay como membro oficial do roster da AEW. Uma luta com 2 lutadores talentosíssimos e que raramente decepcionam. E o mais interessante é que eles fazem parte da mesma stable, do mesmo grupo de Don Callis. E apesar de Konosuke Takeshita estar numa run bacana, ele tá num momentum bem bacana no roster da AEW, eu acho que o Will Ospreay não vai perder a primeira luta dele como membro oficial do roster. Então faria muito mais sentido ele ganhar. E talvez o que pode acontecer? O Will Ospreay vencendo a luta e ele sendo atacado pelo Don Callis Family. Isso pode acontecer. Ou simplesmente teremos ali uma luta amigável entre os dois e nada aconteça. Mas eu chutaria o Will Ospreay sendo atacado pelo Don Callis Family logo após a sua vitória.
Então a minha opinião é o Will Ospreay vencedor dessa luta. Orange Cassidy contra Roderick Strong pelo título da AEW International Championship. E bom, chega numa luta que, apesar de muita gente não estar absolutamente nem aí, eu quero ver o Roderick Strong ganhando. Por que que eu falo isso? Ele precisa dessa vitória. Por que ele precisa dessa vitória? Porque o Orange Cassidy tem feito o grupo de idiota nas últimas semanas. Um único cara tá conseguindo dar voltas pelo grupo inteiro, fora que a gente nunca viu uma participação do Wardlow no ataque que eles fizeram ao Orange Cassidy, onde qual o Orange Cassidy ele sempre sai por cima, é incrível. E se a AEW ou o Tony Khan querem que a gente tenha alguma simpatia pelo grupo ou algo do tipo, precisa fazer com que o Roderick Strong vença essa luta. Pelo menos essa, porque se o Orange Cassidy vence essa luta, pega esse grupo, joga na privada e dá descarga. Porque se você ficar esperando pela volta do Adam Cole, que ele tá machucado, mas ele tá aparecendo, mas ele não pode lutar, e a gente ficar dependendo de outros lutadores, cara, o Roderick Strong é, na minha opinião, um dos melhores lutadores do roster da AEW. Quem viu o tempo dele na Ring of Honor sabe o que eu tô falando. O cara sabe o que ele tá fazendo. Então, para que os fãs não tratem o Undisputed Kingdom como uma desgraça total, seria bom fazer com que o Roderick Strong vencesse essa luta e conquistasse o título para pelo menos dar um certo momento para esse grupo e dar um certo respiro para os lutadores desse grupo. Então, na minha opinião, o vencedor dessa luta será Roderick Strong. Eddie Kingston contra Bryan Danielson pelo Continental Crown Championship. E é uma luta que tá valendo aí o AEW Continental Championship, o Ring of Honor World Championship e a New Japan Pro Wrestling Strong Openweight Championship. E a estipulação dessa luta é a seguinte: se o Daniel Bryan perder pro Eddie Kingston, ele vai ter que apertar a mão dele. E bom, nessa luta eu fico um pouco dividido porque ela pode, na minha opinião, tanto ir para um lado quanto para o outro. E assim, parece que é uma luta que é o mesmo do mesmo. E eu tô ansiando pra poder ver alguma coisa nova entre esses dois. E não me entendam mal, eu adoro o Daniel Bryan, eu gosto muito do Eddie Kingston falando no microfone, mas eu já tô um pouco cansado do que tá acontecendo entre os dois, porque parece que é uma coisa que eu já vi 1 milhão de vezes. E assim, pra algumas pessoas, o Eddie Kingston ele já deu, tá ficando chato, e pra mim já tá começando a ficar maçante. E assim, eu sei que muitas pessoas adoram o estilo que eles estão lutando, que é um estilo mais puroresso, é um estilo mais japonês, e eu também adoro, não me entenda mal, eu amo. Mas isso na luta livre americana, se você faz isso 100 vezes seguidas, acaba se tornando chato. Então eu preciso ver algo diferente. E assim, por mais que eu quisesse que o Bryan Danielson vencesse, eu acho que quem vai levar essa luta vai ser o Eddie Kingston. Bom, porque caso contrário, qual é o sentido dessa estipulação, não é? Então, Eddie Kingston retém o AEW Continental Crown Championship. Timeless Toni Storm contra Deonna Purrazzo pelo título mundial feminino da AEW. E assim, talvez em outro momento eu acharia que a Deonna Purrazzo pudesse vencer a Toni Storm. Porém, depois de toda essa repaginada que a Toni Storm teve no personagem dela, eu acho que não seria bacana ela perder esse cinturão agora. Até porque outras lutadoras estão chegando à AEW, temos exemplos aí da Mercedes Moné, talvez a Camille, que estava na NWA, e a volta da Jamie Hayter. Então eu acho que durante essa luta nós devemos ter uma interferência da Mariah May para ajudar a Toni Storm. E vai ser aquela luta que tanto uma quanto outra vão tentar encaixar ali uma submissão na outra, porque, eu sou o Submission Specialist, eu também sou uma Submission Specialist, então eu vou tentar aplicar minha submissão em você. E apesar de eu gostar da Deonna Purrazzo, eu acho que ela vai cair naquela mesma situação, que é quando um lutador novo vem pra AEW, é contratado, é tido como uma grande contratação, recebe um push logo de cara, recebe uma luta por título logo de cara, perde e acaba virando mais um membro do roster que não vai ser mais utilizado. E sabemos muito bem que o Tony Khan tem disso. O Tony Khan é aquele fã de wrestling que agora tem uma empresa na mão, tá contratando Deus e o mundo, usa no início em algumas coisas, depois esquece e deixa de lado, como se fosse um brinquedo que não tem mais utilidade. Então, na minha opinião, a vencedora dessa luta e continuando a campeã mundial feminina da AEW, Toni Storm.
Christian Cage contra Daniel Garcia pelo título da AEW TNT Championship. E essa luta é uma das que eu tô mais interessado em assistir. Até porque de um lado nós temos Christian Cage, que muitos falavam que já estava com a carreira morta e selada, e ele entrega pra gente essa coisa maravilhosa que ele tá fazendo, que na minha opinião é um dos melhores personagens e das melhores fases que ele viveu durante toda a carreira dele. E do outro lado nós temos Daniel Garcia, no qual eu tenho muita simpatia e os fãs estão gostando muito, mas muito dele. E é nessa parte que eu fico um pouco dividido, porque de um lado eu acho que Daniel Garcia é só mais um cara ali no caminho do Christian Cage. E do outro lado eu também acho que ele é o cara certo para poder destronar o campeão da TNT. E se você olhar, a situação pro Daniel Garcia não é nada favorável. Você olha pra fora do ringue e você vê o Kill Switch, que é o Luchasaurus, a mãe do Nick Wayne e o Nick Wayne. E eles podem interferir ajudando o Christian Cage em qualquer momento da luta. Mas também a gente esquece do Adam Copeland, o Edge, que foi atacado ali pelo Christian Cage, tomou uma cadeirada na cabeça. E na minha opinião, o Adam Copeland não vai deixar por isso. Ele vai interferir no combate e vai ajudar o Daniel Garcia a conquistar o cinturão vencendo o Christian Cage. Até porque o Christian e o Adam Copeland não precisam desse cinturão envolvido. Então pode tirar esse cinturão ali do Christian Cage e entregar pro Daniel Garcia e continuar essa storyline entre o Adam Copeland e o Christian Cage. Então, sendo um tiro no escuro pra mim, o vencedor dessa luta e o novo campeão da AEW TNT Championship será Daniel Garcia. Samoa Joe contra Hangman Adam Page contra Swerve Strickland em uma ameaça tripla pelo título mundial da AEW. E bom, inicialmente essa luta era para ser Samoa Joe contra um desses lutadores, o Swerve ou Hangman Page, mas eles tiveram um empate e acabou marcado uma ameaça tripla pro AEW Revolution. E tivemos aí a entrada do Hangman Page com a perna machucada, meio que falando que ele não ia estar preparado para lutar no AEW Revolution, ele não estava liberado pelos médicos por causa da lesão. E logo depois disso ele acabou atacando o Swerve Strickland, que na minha opinião isso aí foi muito bom. Eu achei, realmente, que ele estava machucado, eu já estava pensando até em mudar aqui as minhas apostas, mas eu fui surpreendido, isso foi muito bom, eu gostei bastante. E assim, na minha opinião, será uma luta muito boa, os três lutadores são excelentes lutadores e sabem muito bem o que estão fazendo no ringue, mas apesar de eu querer que o Swerve Strickland seja campeão, eu acho demais, mas demais mesmo, que ele merece esse cinturão, eu acho que o Samoa Joe vai reter esse título. Até porque eu acho que tem muito caminho, tem muito chão para o Samoa Joe percorrer. E o Swerve vai ter a oportunidade dele, o Swerve vai ser sim um dia campeão mundial. Agora, se é na AEW ou se é em outro lugar, a gente não sabe. Então, sendo curto e grosso, a minha opinião, quem sai como vencedor dessa luta e mantendo o cinturão mundial da AEW é Samoa Joe. E esse que talvez deva ser o main event do AEW Revolution, uma luta entre Sting e Darby Allin contra os Young Bucks, um Tornado Tag Team Match pelos títulos mundiais de Tag Team, e essa é a última luta da carreira de Sting. Agora, essa luta vai ser um pouco difícil para mim escolher um possível vencedor, porque apesar de ser a aposentadoria do Sting, eu acredito que a AEW também pode deixar o cinturão nele pra deixar aquele momento bacana no final do pay-per-view, com todo mundo comemorando, ele com os títulos de tag team. Aí depois o Darby Allin escolher um parceiro pra ajudar ele a defender os títulos, pode acontecer, mas também pode acontecer dos Young Bucks vencerem e terminar daquela forma, de todo mundo falar thank you Sting no final do pay-per-view, enfim. Eu tô um pouco dividido nessa luta e eu realmente não sei quem pode vencer. E aquilo, é uma Tornado Tag Team Match, ou seja, você não precisa dar o tag, todo mundo pode ficar ali no ringue. Então eu acho que deve ter algumas interferências, não sei de quem, mas pode ter algumas interferências. Vai ter aquele caos todo envolvido. O Ric Flair ele pode aproveitar para poder se vingar dos Young Bucks
pelo que ele sofreu no último AEW Dynamite, tomando aquele golpe baixo, né? Eu tô achando que vão manter esses cinturões tanto no Sting quanto no Darby Allin. Então eu vou dar um tiro no escuro aqui, como eu já fiz em outras lutas aqui das nossas previsões e apostas. Eu acredito que será Sting e Darby Allin sendo os vencedores. E agora eu quero saber de você, quais são as suas apostas para o AEW Revolution de domingo? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!